Meu nome é Carla e eu vou te contar sobre o Natal que mudou minha vida para sempre. O Natal em que eu não tinha nada, absolutamente nada, nem dinheiro para comida, nem dinheiro para presentes, nem esperança de que as coisas melhorariam. O Natal em que meus 3 filhos me olharam com aqueles olhos inocentes e perguntaram: "Mãe, o Papai Noel vai vir esse ano?" E eu não sabia o que responder. Porque como você diz para uma criança de 6, 8 e 10 anos que não vai ter Natal, que não vai ter presentes, que mal vai ter comida na mesa? Mas esse também foi o Natal em que Deus provou que Ele vê, que Ele ouve, e que quando você está no seu momento mais desesperador, Ele está preparando algo que você nunca imaginaria. Essa é a história do meu milagre de Natal. E se você está passando por um momento difícil agora, se está se perguntando como vai conseguir, se perdeu a esperança, essa história é para você. Porque Deus é o Deus do impossível. E Ele é especialmente presente quando tudo parece perdido. Fica comigo até o fim, porque o que aconteceu na véspera daquele Natal ainda me faz chorar de gratidão. Deixa eu te levar até aquele ano. Era dezembro de 2019. Eu tinha acabado de perder meu emprego. Não por algo que eu tivesse feito. A empresa estava demitindo todo mundo, cortando custos, e eu fui uma das várias pessoas que ficaram sem trabalho. Eu trabalhava como assistente administrativa há 7 anos. O salário não era alto, mas dava para pagar as contas, colocar comida na mesa e dar uma vida minimamente digna para meus 3 filhos. Pedro, de 10 anos, Júlia, de 8, e o Miguel, de 6. Eu era mãe solteira. O pai deles tinha ido embora quando Miguel nasceu. Disse que não estava preparado para ser pai de 3, que a vida estava muito difícil, e sumiu. Nunca mais deu as caras. Nunca mandou 1 centavo de pensão. Nada. Então era só eu. E estava tudo bem. Eu dava conta, trabalhava muito, fazia alguns bicos nos fins de semana e a gente sobrevivia. Não tínhamos luxo, mas tínhamos amor. Tínhamos uns aos outros. E isso era suficiente. Até que perdi o emprego. Novembro virou dezembro. E dezembro é cruel quando você não tem dinheiro. As crianças começaram a ver as decorações de Natal nas lojas. Começaram a fazer aquelas listas de presentes que todas as crianças fazem. Começaram a falar sobre o que queriam ganhar. Pedro queria uma bola de futebol. Ele vivia jogando com uma bola velha, furada, remendada com fita adesiva. Seu sonho era ter uma bola de verdade, novinha. Júlia queria uma boneca específica que ela tinha visto na televisão. Ela cuidava de suas bonecas velhas com tanto carinho, como se fossem bebês de verdade. Uma boneca nova seria um mundo para ela. Miguel, o mais novo, queria um carrinho de controle remoto. Ele via os amigos brincando na rua e sempre pedia emprestado, mas sonhava em ter um só dele. Não eram pedidos extravagantes, não eram brinquedos caros, eram desejos simples de crianças que não pediam muito. E eu não podia dar nada. Eu estava desempregada há 1 mês. Tinha enviado currículos para todos os lugares. Tinha feito entrevistas. Mas era dezembro. Ninguém contrata em dezembro. Todo mundo deixa para janeiro. A gente te liga depois do ano novo. Era o que eu mais ouvia. O dinheiro da rescisão tinha acabado pagando as contas atrasadas. Aluguel, luz, água, essas coisas que não podem esperar. E então chegou dezembro sem nada. Literalmente nada. Eu tinha R$ 20 na carteira. R$ 20 para passar até... Eu não sabia até quando. Não tinha mais de onde tirar. Pedi ajuda para algumas amigas. A maioria também estava passando dificuldade. Uma conseguiu me dar R$ 50. Outra me deu uma cesta básica que tinha sobrado de uma doação. Eu era grata, muito grata, mas ainda estava longe do suficiente. As crianças começaram a perguntar mais frequentemente: "Mãe, falta quanto tempo para o Natal? Mãe, você acha que o Papai Noel vai trazer meu presente? Mãe, a gente vai ter ceia de Natal?" Cada pergunta era uma facada no coração, porque eu não sabia o que responder. Não queria mentir, mas não conseguia dizer a verdade. Uma noite Pedro veio até mim.
Ele, sendo o mais velho, já entendia mais as coisas. Já percebia quando eu estava preocupada. Mãe, está tudo bem? Ele perguntou, sentando ao meu lado no sofá. Está sim, meu amor. Eu menti, tentando sorrir. Você está triste. Eu vejo. É por causa do Natal? Meu coração apertou. Ele era tão observador, tão sensível. Pedro, eu não sabia o que dizer. Mãe, eu não preciso de presente, de verdade. Eu só quero que a gente esteja junto. Isso já é suficiente. E então ele me abraçou. Aquele menino de 10 anos me abraçou com tanta força, tanta ternura, que eu não consegui segurar as lágrimas. Depois que ele foi dormir, eu sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei de uma forma que não chorava há muito tempo. Chorei de frustração, de impotência, de dor por não conseguir dar para meus filhos nem mesmo um Natal simples. Deus, eu sussurrei no meio das lágrimas. Eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que o Senhor vê a gente, mas eu não sei mais o que fazer. Eu tentei tudo e não estou conseguindo. Por favor, me ajuda. Aquela foi a primeira de muitas orações desesperadas que eu fiz naquele dezembro. Os dias foram passando. 10 de dezembro, 15, 20. Eu fiz uns bicos de faxina. Limpei a casa de algumas pessoas. Consegui juntar mais R$100. Era algo, mas ainda não era suficiente. No dia 22 de dezembro, fui ao supermercado com os R$100. Precisava comprar comida para a ceia de Natal. Não ia ser aquela ceia farta, mas seria algo. Enquanto andava pelos corredores, pegando arroz, feijão, frango, macarrão, as coisas mais básicas, eu via outras pessoas enchendo carrinhos. Peru, tender, frutas, bebidas, sobremesas, crianças animadas pedindo guloseimas para os pais. E ali estava eu, calculando cada centavo, escolhendo as marcas mais baratas, colocando coisas de volta na prateleira quando via que ia passar do meu orçamento. Passei pela seção de brinquedos, erro meu, eu não deveria ter passado por ali, mas passei, e vi a boneca que Júlia queria. Estava ali na prateleira, lindinha, em promoção, mas mesmo em promoção custava R$80. R$80 que eu não tinha, não se eu quisesse ter comida na mesa. Fiquei ali parada, olhando para aquela boneca, imaginando a carinha da Júlia se ela ganhasse, e as lágrimas vieram de novo, ali mesmo, no meio do supermercado. Uma senhora percebeu. Ela se aproximou e perguntou gentilmente: "Você está bem, filha?" "Estou sim." Eu menti, enxugando as lágrimas rapidamente. É só um dia difícil." Ela me olhou com compreensão, aquele olhar de quem já passou por coisas difíceis também, e disse: "Vai passar. Pode não parecer agora, mas vai passar, e você vai ficar bem." Eu agradeci e saí dali rapidamente. Paguei minhas compras. Voltei para casa com 4 sacolas de comida básica. Dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal. As crianças estavam animadas. Elas não sabiam da gravidade da situação. Ou talvez soubessem, mas estavam fingindo não saber para me proteger. Crianças são mais espertas do que a gente imagina. "Mãe, amanhã é véspera de Natal!" Miguel gritou animado. "Amanhã a gente põe a árvore." Árvore. Nós tínhamos uma árvore pequenininha, artificial, velha, com algumas luzes que ainda funcionavam. Pelo menos isso nós tínhamos. "Sim, meu amor, amanhã a gente põe a árvore. E vamos fazer biscoitos para o Papai Noel?" Biscoitos. Eu nem tinha pensado nisso, mas tinha farinha em casa. Tinha açúcar. Dava para fazer uns biscoitinhos simples. "Sim, vamos fazer biscoitos." A alegria dele era tanta. Alegria inocente de criança que acredita em magia, em milagres, em Papai Noel. E eu tinha que manter aquela magia viva, mesmo não sabendo como. Naquela noite, depois das crianças dormirem, fui até o pequeno armário onde eu guardava algumas coisas. Procurei por qualquer coisa de valor que pudesse vender. Algum objeto, alguma joia, qualquer coisa. Encontrei uma correntinha de ouro que minha avó tinha me dado anos atrás. Era fina, simples, mas era ouro. Talvez valesse algo. No dia seguinte, dia 24 de dezembro,
Véspera de Natal, acordei cedo. Deixei as crianças dormindo e fui até uma casa de penhores que abria cedo. Vendi a correntinha. Consegui R$ 150. Não era muito. Não era o suficiente para 3 presentes decentes, mas era algo. Voltei para casa. As crianças já tinham acordado. Estavam animadas, arrumando a casa, querendo montar a árvore. Passamos o dia juntos. Montamos nossa arvorezinha. Fizemos biscoitinhos simples. Eles desenharam cartinhas para o Papai Noel. Foi bonito. Foi cheio de amor. Mas meu coração estava apertado o tempo todo. À tarde, as crianças foram brincar na rua com os vizinhos. Aproveitei para sair rapidamente. Tinha que tentar comprar ao menos alguma coisa com aqueles R$ 150. Fui a uma loja de R$ 1,99, daquelas lojas onde tudo é baratinho. Comprei 3 brinquedinhos simples, uma bolinha de futebol pequena de plástico, uma bonequinha pequenininha, um carrinho simples, não era de controle remoto, mas era um carrinho. Não eram os presentes que eles queriam, não eram presentes dignos de Natal, mas era o que eu podia dar. Voltei para casa com aquelas 3 coisinhas em sacolas simples, escondi no meu quarto e me tranquei no banheiro e chorei. Chorei porque não era suficiente, porque meus filhos mereciam mais, porque eu queria poder dar a eles uma manhã de Natal mágica, cheia de surpresas, cheia de alegria. Deus, eu orei ali, sentada no chão do banheiro. Eu sei que tem gente passando por coisa pior, eu sei que tem criança que não vai ter nada, mas por favor, se o Senhor puder fazer algo, qualquer coisa, meus filhos são bons, eles merecem. Saí do banheiro, enxuguei o rosto, botei um sorriso na cara. As crianças não podiam me ver triste na véspera de Natal. Fizemos nossa ceinha simples. Frango assado, arroz, feijão, uma saladinha. Não era peru, não era farofa, não tinha sobremesa especial, mas estava gostoso e estávamos juntos. Depois de comer, sentamos na sala. Colocamos músicas de Natal no rádio. As crianças estavam animadas, falando sobre a manhã seguinte. Vocês têm que dormir cedo, eu disse, porque o Papai Noel só vem se vocês estiverem dormindo. Eles concordaram animados. Escovaram os dentes, vestiram os pijamas, cada um foi para seu cantinho. Pedro e Miguel dividiam um quarto. Júlia dormia comigo. Fui dar boa noite para os meninos primeiro. Cobri cada um, dei beijo na testa, disse que amava eles. Pedro me olhou com aqueles olhos velhos de criança que cresceu rápido demais e sussurrou: Mãe, não fica triste. Amanhã vai ser um bom dia. Eu sinto. Meu coração se apertou. Eu sei, meu amor. Vai ser sim. Depois fui dar boa noite para Júlia. Ela já estava deitadinha, abraçada com sua boneca velha. Mãe, você acha que a Papai Noel vai trazer uma irmãzinha para minha boneca? Ela perguntou com aqueles olhos esperançosos. Talvez, meu amor. Talvez. A gente nunca sabe o que o Papai Noel vai trazer. Tá bom, eu vou sonhar com ela. Dei um beijo nela. Apaguei a luz. Esperei até ter certeza que ela estava dormindo. E então, finalmente sozinha, fui para a sala. Sentei no chão, encostada no sofá. Olhei para aquela arvorezinha enfeitada com luzes piscando. E desabei. Chorei como não chorava há muito tempo. Chorei tudo que tinha segurado durante aquele mês inteiro. Toda a frustração, todo o medo, toda a sensação de impotência. Deus, eu comecei, a voz embargada. Eu não aguento mais. Eu tentei ser forte, tentei segurar a onda, mas eu estou cansada, estou com medo, estou quebrada. As lágrimas escorriam sem parar. Eu sei que existem pessoas passando fome, sei que tem criança morrendo de doenças, sei que meus problemas são pequenos comparados com o sofrimento do mundo. Mas, Senhor, são meus filhos, são meus bebês, e eu não consigo dar para eles nenhum Natal digno. Respirei fundo, tremendo. Eu sei que o Senhor vê, eu sei que o Senhor sabe, e eu confio no Senhor. Mas eu estou pedindo, não por mim, mas por eles. Por Pedro, que é tão maduro, tão responsável, que nunca reclama de nada. Por Júlia, que é tão doce, tão sonhadora. Por Miguel, que ainda acredita em magia. Fechei os olhos, as lágrimas ainda caindo. Se o Senhor puder fazer algo, qualquer coisa, eu vou ser grata para sempre.
Eu vou passar o resto da minha vida servindo ao Senhor. Eu prometo. Mas por favor, não deixa meus filhos acordarem amanhã sem nada. Não deixa eles perderem a esperança. Fiquei ali, chorando, orando, entregando tudo nas mãos de Deus. Não sei quanto tempo se passou. Talvez meia hora, talvez mais. E então ouvi um barulho. Um barulho de alguma coisa sendo deixada na porta. Meu coração disparou. Eram quase 10 da noite. Quem estaria na minha porta àquela hora? Me levantei rapidamente. Enxuguei o rosto. Fui até a porta. Abri devagar. Não havia ninguém, mas havia algo no chão. Um envelope grande e 3 sacolas. Olhei para os lados. A rua estava vazia. Não vi ninguém. Ninguém correndo. Ninguém se escondendo. Nada. Peguei o envelope e as sacolas. Entrei rapidamente. Fechei a porta. Minhas mãos tremiam ao abrir o envelope. Dentro dele havia dinheiro. Muito dinheiro. Notas de 50, de 100. Contei com as mãos tremendo. R$1.000. R$1.000 em dinheiro. E um bilhete. Um bilhete simples, escrito à mão. Deus vê você. Deus ouve você. Deus te ama. Feliz Natal. Não tinha assinatura. Não tinha nome. Nada que indicasse quem tinha deixado aquilo ali. Com as lágrimas voltando, abri a primeira sacola. Era uma bola de futebol. Uma bola de verdade, oficial, linda. A bola que Pedro sonhava. Abri a segunda sacola. Era a boneca. A boneca exata que Júlia queria. Aquela boneca linda que eu tinha visto no supermercado. Abri a terceira sacola. Era um carrinho de controle remoto. Grande, bonito, com luzes. O carrinho que Miguel tanto queria. Caí de joelhos ali mesmo, no meio da sala. Caí de joelhos e chorei. Mas agora não era choro de dor. Era choro de alívio, de gratidão, de espanto absoluto. Obrigada, eu sussurrei. Obrigada, Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Não conseguia parar de chorar. Não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Minutos atrás eu estava ali, quebrada, desesperada, sem saber o que fazer. E agora eu tinha presentes, eu tinha dinheiro, eu tinha esperança. Fiquei ali, de joelhos, segurando aquele envelope, aqueles presentes, chorando e agradecendo. Quando finalmente me acalmei, olhei para o relógio. Era quase meia-noite. Era Natal. Arrumei os presentes debaixo da árvore. Coloquei os biscoitinhos que as crianças tinham feito em um pratinho, dei umas mordidas, afinal, Papai Noel tinha que comer os biscoitos. E deixei tudo pronto. Fui dormir, mas mal consegui. Meu coração estava acelerado. Minha mente estava processando o milagre que tinha acabado de acontecer. Quem tinha feito aquilo? Como sabiam exatamente o que cada criança queria? Como sabiam que eu estava desesperada? Não havia resposta. Mas de alguma forma, eu sabia. Eu sabia que era Deus, trabalhando através de alguém, através de um anjo, através de um coração generoso que ouviu o chamado de Deus. Na manhã de Natal, acordei com gritos de alegria. Mãe, mãe, o Papai Noel veio! Ele veio! Corri para a sala. As 3 crianças estavam ali, de olhos arregalados, olhando para os presentes debaixo da árvore. Pedro pegou a bola de futebol e começou a pular. Mãe, é uma bola de verdade, uma bola de verdade. Júlia pegou a boneca e começou a chorar de alegria. É ela, é a boneca que eu queria. Miguel estava no chão, já brincando com o carrinho de controle remoto, fazendo ele andar para frente e para trás, rindo alto. E eu estava ali, de pé, vendo a alegria pura nos rostos dos meus filhos, vendo a magia do Natal acontecendo diante dos meus olhos, e chorando de gratidão, porque Deus tinha ouvido, Deus tinha visto e Deus tinha agido. Nós passamos aquela manhã de Natal brincando, rindo, celebrando. Foi a manhã mais feliz que tivemos em muito tempo. Mas não era só os presentes, era a sensação de que não estávamos sozinhos, de que alguém se importava, de que havia bondade no mundo, de que milagres acontecem. Nos dias seguintes, usei aquele dinheiro com sabedoria. Comprei comida suficiente para o mês todo, paguei algumas contas atrasadas, comprei roupas para as crianças
e guardei o resto para emergências. E no dia 2 de janeiro, aconteceu outro milagre. Recebi uma ligação de uma empresa onde eu tinha feito entrevista em novembro. Eles estavam me ligando para dizer que uma vaga tinha aberto e eles queriam me contratar. Comecei a trabalhar no dia 6 de janeiro, um emprego melhor que o anterior, com salário melhor, com benefícios melhores. Deus não tinha apenas me dado um Natal, Ele tinha me dado um novo começo. Hoje, 5 anos depois, a vida está muito diferente. Tenho um emprego estável, consegui me organizar financeiramente. As crianças estão bem, estudando, crescendo, felizes. Pedro tem 15 anos agora e joga futebol no time da escola. Júlia tem 13 e quer ser pediatra. Miguel tem 11 e é o mais carismático de todos, sempre fazendo amigos. Mas sabe o que mudou mais? Minha perspectiva sobre o Natal. Todo ano, desde aquele Natal de 2019, eu faço algo especial. Eu adoto uma família que está passando dificuldade, uma família que não tem condições de ter um Natal digno. Eu pesquiso, descubro o que as crianças querem, compro os presentes, deixo na porta delas na véspera de Natal, da mesma forma que alguém deixou na minha, porque eu nunca esqueci. Nunca vou esquecer o que Deus fez por mim naquela noite, e eu quero ser as mãos de Deus para outras pessoas. Até hoje eu não sei quem foi que deixou aqueles presentes e aquele dinheiro na minha porta. Nunca descobri, nunca vi, nunca soube, mas não preciso saber, porque sei quem estava por trás. Sei que foi Deus, trabalhando de forma misteriosa, usando alguém disposto a ser usado. E essa é a verdade sobre Deus. Ele vê, Ele ouve e Ele age. Nem sempre da forma que esperamos, nem sempre no tempo que gostaríamos, mas Ele age. Naquele Natal, eu estava no fundo do poço, sem dinheiro, sem esperança, sem saber como ia dar conta. E Deus, na véspera, fez o impossível. Se você está passando por um momento difícil agora, se está sem esperança, se está se perguntando se Deus te vê, deixa eu te dizer, Ele vê. Ele está vendo agora. Ele conhece cada lágrima, cada preocupação, cada oração desesperada. E Ele pode fazer o impossível, na hora certa, do jeito certo. Não desiste, não perde a esperança, continua orando, continua acreditando, porque o Deus que fez um milagre por mim pode fazer um milagre por você também. E quando o milagre vier, e ele vai vir, não esquece de passar adiante, de ser as mãos e os pés de Deus para outra pessoa que está passando pelo que você passou. Porque é assim que o reino de Deus funciona. É assim que o amor se multiplica. É assim que milagres continuam acontecendo. Naquele Natal de 1919, eu não tinha nada, mas Deus me deu tudo. E hoje, todo Natal, eu faço questão de dar para alguém também, de ser o milagre de Natal de outra família, de deixar um envelope na porta de alguém que está precisando, porque uma vez, há 5 anos, alguém fez isso por mim e mudou tudo. Se essa história te tocou, se te deu esperança, se te lembrou que Deus ainda faz milagres, se inscreve neste canal. Aqui a gente compartilha histórias reais de fé, de milagres, de Deus operando na vida de pessoas comuns. Deixa um comentário. Conta se você já passou por um milagre de Natal. Conta se você precisa de oração. A comunidade aqui vai te apoiar. E se você puder, neste Natal, seja um milagre de alguém. Não precisa ser muito, às vezes é uma cesta básica, às vezes é um presente simples, às vezes é só um abraço, uma palavra de encorajamento. Seja as mãos de Deus, porque quando você percebe que o maior presente não é o que você recebe, é o que você dá. Feliz Natal! E que Deus abençoe você e sua família. Um beijo no seu coração e até a próxima história de superação.